Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre as súmulas 383 do STF e 150 do STF. São súmulas que despertam sempre interesse porque tratam da prescrição em favor da fazenda e de uma regra de contagem pela metade nos casos em que há interrupção. Vou colocar os textos da súmula. A súmula 150 diz o seguinte: prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. E a súmula 383, também do Supremo Tribunal Federal, diz que a prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a aquém de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Por que eu vou tratar dessas duas súmulas aqui? Porque eu me deparei com um caso concreto, um caso real, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente, que enfrentou e tratou dessas duas súmulas. Num só contexto, as duas súmulas foram invocadas como motivo para a decisão. Como o caso tratava de um servidor público, era um caso real, para não expor o servidor público, eu vou tratar aqui de maneira abstrata do contexto que foi enfrentado lá e eu tentarei explicar como essas súmulas foram aplicadas e qual é o seu real sentido, o seu real alcance em termos de justiça, especialmente a súmula 383 do STF. O contexto era o seguinte: um determinado servidor público da fazenda pública X, esse servidor público vinculado a essa fazenda pública, ele passou um período na década de 90 sem receber o seu auxílio alimentação. Por um tempo lá, houve a suspensão do pagamento e ele entendeu que essa suspensão desse pagamento era ilegítima. E aí ele ajuizou uma ação contra a fazenda pública e o remunerável, postulando o pagamento desses valores que foram suspensos. Pois bem, em março de 2000, ele obteve uma sentença, um título executivo judicial transitado em julgado, que assegurou o pagamento daqueles valores. Ok. Só que, em virtude de serem talvez milhares, eu não tenho exatamente esses dados, mas se não forem milhares, foi uma grande quantidade, centenas de servidores que fizeram o mesmo, entraram com ações judiciais e tinham títulos para executar contra o Estado. Por uma questão de política judiciária, o que fez aquele Estado? Entrou em contato com as entidades associativas representativas daqueles servidores e disse: olha, vai assoberbar o judiciário vai ser assoberbado com centenas, milhares de execuções no mesmo sentido. O que é que vamos fazer? Vamos tentar fazer um acordo. Eu tenho à disposição, Fazenda Pública, tenho à disposição de pagar isso em folha. E aí eles sentaram em 2002, 2 anos depois que aquele servidor público X teve a sua sentença transitada em julgado, favorecendo em relação ao auxílio alimentação, houve um acordo para a Fazenda Pública, então, lançar em folha aqueles valores que foram certificados por sentença judicial transitada em julgado. Só que ocorre o seguinte: a Fazenda, embora tenha assinado esse acordo, embora tenha reconhecido esse débito e se comprometido a pagá-lo voluntariamente em folha, não fez. E forçou, então, aquele servidor público do qual estou me referindo e tantos outros a ajuizarem as suas individuais e respectivas ações de cobrança, instaurarem um processo coercitivo de cobrança contra aquela fazenda pública. E esse processo foi instaurado em abril de 2005. Em abril de 2005. Nós temos 3 datas. A data do trânsito em julgado, 10 de março de 2000. A data do acordo, março de 2002, ou seja, 2 anos depois do trânsito em julgado. E a data do ajuizamento da execução, abril de 2005. Então são essas 3 datas. Eu vou colocar o contexto aqui, eu já expliquei, mas se você não entendeu algum detalhe, você pode dar um pause no vídeo e ler. Esse contexto retrata, repito, um caso concreto que foi julgado no STJ. Como é que se aplicam as súmulas 150 e 383 para a solução desse caso concreto? Primeiro você precisa saber, em primeiro lugar, em relação à súmula 150, você precisa saber qual é o prazo. Qual o prazo da prescrição da pretensão executória, da pretensão para executar um título executivo judicial. Esse prazo tem o termo o termo inicial, a certificação por trânsito de julgado de um crédito. Então essa pretensão nasce naquele momento.
E qual é o prazo? O Decreto-Lei 20.910 estabelece o prazo de 5 anos. Seu artigo 1º prescreve em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem as pretensões contra o erário, contra as fazendas públicas. E essa pretensão, embora executória, ela irá prescrever no mesmo prazo da prescrição da ação. Ou seja, embora seja uma pretensão de execução de um valor já certificado em sentença, a sua prescrição ocorrerá no mesmo prazo para a prescrição daquela certificação, da pretensão de caracterização do direito. Então, o prazo é o mesmo para certificar o direito, no caso que já estava certificado, e para executar um direito certificado, ou seja, para exigir coercitivamente do Estado o cumprimento de uma sentença transitada em julgado. Então, pronto. Primeira coisa que você precisa saber, o prazo era de 5 anos. Ponto. Por aplicação do artigo 1º do Decreto 20.910 e pela súmula 150 do STF, que aplica a prescrição da pretensão de execução, o mesmo prazo da prescrição da pretensão do acertamento do direito ou da certificação de um direito. Pois bem, vamos adiante. Esse é o primeiro ponto. Essa questão da súmula 150 está resolvida. Agora, onde é que entra a aplicação da súmula 383 do STF? Houve aquela interrupção daquele prazo por um acordo. E como é que funciona a ocorrência, ou como é que se administra a ocorrência na fluência de um prazo prescricional contra o particular a favor da fazenda? Porque a favor da fazenda, porque quem tem a pretensão é o particular, a pretensão de exigir coercitivamente um direito certificado. Ocorreu uma interrupção. Como é que a lei trata isso e como é que a jurisprudência enxerga isso? Eu devo dizer desde o começo que a lei tratou a questão de uma maneira mais seca e que conduz a uma interpretação injusta. A súmula 383 vem trazer justiça à aplicação da lei. A aplicação da lei seca traria uma possível situação injusta que é corrigida pela súmula 383. Como é que funciona isso? Coloco aqui na sua tela o artigo 3º do Decreto-Lei, dessa vez outro Decreto-Lei, 4.597 de 1942. Ele fala duas questões muito importantes. A interrupção de um prazo prescricional só pode ser ocorrida uma vez. Essa é uma primeira questão muito importante. E 2, essa interrupção faz com que o prazo volte a ocorrer pela metade do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Ou seja, interrupção de prescrição é diferente de suspensão de prescrição. Vocês sabem, a suspensão é outro instituto, o prazo volta a ocorrer pelo que restava. Não tenho que discutir aqui, aqui não se cuida de suspensão de prescrição. Nós estamos falando de interrupção. Interrupção é um botão que se aperta e reseta o prazo, e o prazo voltaria a ocorrer normalmente em regra, pelo prazo que é de 5 anos. Então, interrompida a prescrição, o prazo deveria correr novamente os 5 anos. Só que aqui não. Para a prescrição em favor do Estado, a prescrição que extingue pretensões que se tenha contra o Estado, ela volta a correr pela metade. E só pode ser interrompida uma vez. Essas duas regras, importante de você ter em mente. O que é que diz a respeito ainda desse tema? O Decreto-Lei, voltando a ele, o 20.910, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Então, ele pega essa questão que já estava regulada, que está regulada no Decreto-Lei 4.597, e diz, esse prazo volta a correr pela metade. Qual é a metade do prazo? O prazo é de 5 anos, volta a correr por 2 anos e meio. Pois bem, só que essa situação pode gerar uma grave injustiça. Imaginem vocês, e aqui eu pego um exemplo do José dos Santos Carvalho Filho, que alguém tenha contra si correndo uma prescrição para exigir algo do poder público e esse prazo esteja na primeira semana ou no primeiro ano, lá no começo desse quinquídio, desses 5 anos. Suponhamos que esteja lá o particular com a prescrição correndo contra ele, a favor da fazenda, lá no primeiro ano. E há uma interrupção. Ele teria, no máximo, 3 anos, se tivesse 1 ano e meio, 2 anos e meio,
para poder, 3 anos e meio, para poder exigir esse direito do fisco. Ou seja, ele teria menos prazo, ele teria um prazo menor do que caso não tivesse ocorrido a interrupção da prescrição. Agora, se esse mesmo particular de 2 anos e meio para frente tem uma causa interruptiva, ele teria mais de 5 anos para buscar essa pretensão contra o fisco. Então você veja que a situação ela é injusta quando esse prazo é interrompido na primeira metade dos 5 anos, ou seja, nos primeiros 2 anos e meio. No exemplo que dei, se for interrompido com 1 ano, o particular teria 3 anos e meio, e não 5, como ele teria caso não houvesse a ocorrência de nenhuma causa interruptiva no meio do prazo. Eu vou colocar aqui algumas telas. Qual é a situação? A situação 1. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Se a interrupção do prazo ocorre depois da primeira metade, passada a primeira metade, o termo final ele é protraído para além dos 5 anos. Então, no caso de interrupção na segunda metade do prazo de 5 anos, o termo final ele é protraído, porque quando ele é interrompido, ele volta a ocorrer pela metade do prazo inicial. No caso, ele volta a ocorrer por mais 2 anos e meio. Agora, a situação injusta que ocorre é a seguinte, a situação 2. Quando essa interrupção ocorre no início dos 2 anos e meio, ou seja, na primeira metade do prazo. Vou colocar aqui uma tela também. Veja como ficaria injusto. Suponhamos, pegando o exemplo deste caso concreto, que você considere essa interrupção de prescrição no dia 25 de março de 2002. Ele só teria mais 2 anos e meio dessa data de interrupção. Vejam que a aplicação seca do artigo 9º do Decreto-Lei 20.910, ele retrai o prazo de 5 anos. Significa dizer que ele desconsidera a regra geral de que a prescrição para a execução, como vimos por aplicação do artigo 1º do Decreto-Lei e da súmula 150 do STF, ele desconsidera que será de 5 anos. Ele conduz a interpretação que, ao fim e ao cabo, fará com que o prazo seja retraído, o prazo seja menor. E essa aplicação revela-se injusta. O que é que a súmula 383 vem dizer? Diz, olha, o artigo 1º do Decreto-Lei, ele estabelece um prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos ele tem que ser respeitado, ainda que haja uma interrupção na primeira metade desse prazo. O mínimo, o piso, é o prazo ordinário ou comum de 5 anos. A interrupção desse prazo não pode conduzir a uma interpretação que conduza à retração do prazo a favor da Fazenda. Então, o que é que diz a súmula? O que é que nos diz a súmula? A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do marco interruptivo. Tudo bem, aqui a regra geral está estabelecida na lei. Mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito interrompa durante a primeira metade do prazo. Se o titular do direito interromper na segunda metade do prazo, não tem problema, porque aí vai ser protraído o prazo. Elastecer o prazo não tem problema. Não tem problema essa interpretação. Agora, o que a súmula 383 traz é a seguinte situação. O prazo não pode ser retraído aquém dos 5 anos estabelecidos no artigo 1º do Decreto-Lei. Então, qual é a situação para a interrupção na primeira metade do prazo? A aplicação da regra geral. Assegura-se os 5 anos. Então, veja, termo inicial, 10 de março de 2000, interrupção, 25 de março de 2002. O termo final será 10 de março de 2005, considerando 5 anos do termo inicial. De modo que a interrupção ocorrida na primeira metade do prazo não desnatura os 5 anos da lei. Eu vou colocar aqui uma conclusão, nesse sentido que eu falei. Se não ficou claro a minha explicação, você dá uma lida e pausa o vídeo para você ler. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso. Também coloco aqui um trecho de José dos Santos Carvalho e Filho,
que ele explica essa questão e elogia a súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ela traz justiça para esse contexto de que lhes falei, para o contexto da interrupção do prazo na primeira metade da sua fluência. E qual é a solução para o nosso contexto? No nosso contexto, resgatando aquele contexto, o termo inicial era 10 de março de 2000, houve uma interrupção na primeira metade desse prazo, houve interrupção no dia 25 de 3 de 2002, só que, ainda que se considere aplicável, ainda que se aplique a súmula 383 do STF, o ajuizamento da execução foi fora do quinquídio, foi fora dos 5 anos de que detinha o particular. Portanto, na situação descrita, no caso concreto, a pretensão está extinta pela prescrição, por não ter sido observado o prazo de 5 anos que deveria, no qual deveria o particular ajuizar a sua demanda executória contra a Fazenda Pública. Essa foi a rápida explicação sobre a súmula 150 e 383. Há um roteiro em link na descrição do vídeo e eu vejo você até uma próxima explicação. Todos vocês que são interessados sobre essas questões jurisprudenciais envolvendo súmulas e decisões judiciais, eu o vejo até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.